Gálatas 5, 22 e 23, aí deixamos as escrituras abertas, que nós vamos passar por outros textos, para aprendermos mais da palavra santa de Deus. Podemos ler? Todos encontraram? Então, vamos lá. Agora sim, vamos ler. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai Celestial, nós estamos aqui no culto ao Senhor. E nós, nesse momento, queremos ouvir a Sua palavra, queremos aprender do Senhor, queremos crescer no conhecimento do Senhor, para que sejamos transformados pelo Seu Espírito Santo, conformados com a imagem de Jesus, para que o Teu fruto, o fruto do Teu Espírito Santo, seja uma realidade em nossas vidas, Pai, e nós possamos viver em devoção a Ti, glorificando o Seu nome em todas as áreas da vida. Pai, ilumina o coração e a mente daqueles que estão agora nesse momento ouvindo a palavra. E eu peço a Ti que pela Sua graça o Senhor me capacite a Te servir e servir os meus irmãos, para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá, recapitulando aqui. Nós estamos na quarta mensagem sobre o fruto do Espírito. A primeira mensagem nós podemos olhar para um contexto da carta aos Gálatas, lá no início, no primeiro sermão, nós entendemos o porquê que Paulo escreveu essa epístola, o porquê que o Espírito Santo levou o apóstolo Paulo a escrever essa carta. Nós vimos também o contexto mais próximo do nosso texto, que é o capítulo 5, é o contexto imediato do versículo 22 e 23. Então nós olhamos para o capítulo 5 e fizemos um resumo de que a vida cristã não é legalismo. Paulo ele orienta os irmãos a não cederem de novo ao jugo da lei e se colocarem debaixo da lei, mas permanecerem no Evangelho, que nos libertou da condenação do pecado e também do poder do pecado. Depois nós vimos uma segunda parte do capítulo 5, que ele fala sobre esta liberdade da vida cristã e que o Evangelho nos trouxe por meio de Cristo, não é uma liberdade para nós pecarmos. É uma liberdade que nos transforma em pessoas novas, uma liberdade para servirmos uns aos outros em amor. Ok? Foi isso que a gente viu. Aí a gente viu também que no capítulo 5, o apóstolo Paulo descreve a luta interna que todo cristão experimenta todos os dias da vida até a volta de Jesus ou até a nossa morte física. Que é a carne aqui não é esse tecido que cobre os nossos ossos, é a nossa natureza caída, pecaminosa, que nós herdamos do nosso pai Adão. Nós nascemos com o pecado original, que é uma natureza caída, contrária a Deus. Então, nós temos o pecado remanescente, mas o cristão ele tem o Espírito Santo habitando nele. A partir da regeneração, o Espírito do Deus vivo veio viver no interior de cada crente. E a partir desse momento, a carne que governava a minha vida, ela agora encontrou um poder, uma nova natureza,
que pode nos conduzir em vitória sobre a nossa carne. O Espírito Santo de Deus habitando em nós. A vida de Deus na alma do homem. Certo? E aí nós vimos que a única maneira de não satisfazermos a carne é vivermos, e aí Paulo mostra para nós o que é a vida cristã. Não é legalismo e nem libertinagem. É o que então? É a vida no Espírito. É aquilo que ele descreve em Romanos 8, do verso 5 em diante. O homem irregenerado, o descrente é o homem na carne, lá em Romanos 8. E o crente é o homem no Espírito. Então, aqui em Gálatas é paralelo a Romanos 8. Ele vai falar que a vida do cristão é andar no Espírito. Então, nós vimos que a vida cristã é vida no Espírito, porque somos guiados pelo Espírito e somos capacitados pelo Espírito para vivermos em nossa realidade diária aquilo que nós já somos em nossa posição aos olhos de Deus. Deus nos justificou, nos perdoou e nos uniu a Cristo. Aos olhos de Deus, nós somos seus filhos agora amados, unidos a Jesus. Ok? É a nossa posição e ninguém pode nos tirar isso. Mas nós temos uma vida para ser vivida, que compõe o momento entre a nossa regeneração, a nossa conversão, até a vinda de Cristo ou a nossa partida pela morte física. Esse hiato que cobre este extenso período para alguns e curto para outros, depende da idade que nós vamos partir, esse hiato é a nossa vida cristã nesse mundo. E esta vida é o que Paulo expressa aqui, que deve ser vivida sob a direção do Espírito Santo e sobre a capacitação do poder do Espírito Santo. Para quê? Para que aquilo que nós já somos em posição se torne uma realidade concreta na nossa vida diária. Nós somos nova criação e vamos viver agora uma nova vida em Cristo. Paulo trabalha muito esse conceito lá em Efésios e também em Colossenses, quando ele vai falar, na parte prática dessas epístolas, que nós devemos nos despir das práticas do velho homem e nos revestir das virtudes do novo homem em Cristo. Aqui, em Gálatas 5, 22 e 23, quando ele escreve sobre as características do fruto do Espírito, são as virtudes com as quais os irmãos e eu, e todo crente na face da terra, devem agora se vestir. Paulo usa a linguagem de você trocar de roupa. Você tira uma roupa velha, esfarrapada, rasgada, suja, e veste uma roupa nova. Então nós abandonamos os hábitos e os vícios que nós tínhamos antes da conversão. Isso se chama mortificação do pecado. E nós vestimos agora virtudes, graças que o Espírito produz em nós. Essas graças são chamadas aqui de o fruto do Espírito. Certo? Agora, nós olhamos também, e há coisas que eu vou repetir aqui em todas as mensagens, porque elas precisam ser repetidas. E, como Paulo disse, não me cansa e é bom para vós outros que eu repita essas coisas. Este fruto do Espírito são 9 características, um fruto. Está no singular no texto. Não são frutos, é um fruto com 9 características. Todas essas características, elas são encontradas na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando o Espírito Santo vem habitar em nós e começa a produzir esse fruto em nós, o que o Espírito está fazendo? Aí nós vimos aqui também, em todas as mensagens eu faço essa recapitulação. O Espírito está fazendo a obra santificadora dele na nossa vida, em nos tornar cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, formando o caráter de Jesus em nós. Essas 9 características são qualidades de caráter. Isso daqui deveria chamar a nossa atenção para algumas coisas que acontecem no meio da cristandade, no meio evangélico.
as pessoas se importam, em alguns círculos evangélicos, muito mais com experiências sensoriais e subjetivas para dizer ou provar que são cristãs de fato, do que com isso aqui que Paulo descreveu aqui para nós. E o que Paulo descreveu aqui para nós é que o que mostra que alguém de fato é cristão é que há um novo caráter sendo formado na vida dessa pessoa e manifestado no dia a dia. Não é uma questão de experiências místicas ou até mesmo dos dons do Espírito Santo, dons espirituais que o Espírito Santo nos concede para a edificação da igreja. Não. Aqui Paulo está falando de características morais. É questão de caráter que o Espírito Santo transforma naqueles que ele regenerou. E essa obra, é claro, é uma obra que vai demorar quanto tempo? A vida inteira. Porque o fruto do Espírito, ele é produzido em nós pelo Espírito, mas o Espírito Santo vai dando crescimento, amadurecendo esse fruto como o fruto de uma árvore frutífera. Quando surge ali o fruto, ele surge ainda verde. Aí vem sol, vem chuva, vem os nutrientes que continuam passando ali do tronco, da raiz para ele, para quê? Para que ele agora amadureça e cresça. E é isso que acontece conosco. O Espírito Santo vai produzindo esse fruto e vai fazendo com que ele amadureça na nossa vida. Então a ideia é de que nós, ao longo da vida cristã, nós cresçamos na semelhança com a pessoa de Jesus. Ok? Então um bom teste para mim, para eu ver como anda a minha vida espiritual, não é se eu estou sentindo arrepio, se eu estou pulando, se eu estou tendo visões. Não é nada disso. É se o meu caráter está sendo transformado, se eu estou sendo parecido com Jesus cada vez mais. Aonde? No meu casamento, na minha paternidade, nos meus relacionamentos sociais, no meu trabalho, na minha relação com o Estado, nas nossas relações com os nossos irmãos em Cristo. Ok? Então é questão de caráter cristão isso aqui. E nós já vimos 3, ou melhor, nós vimos 3. Nós vimos o amor, nós vimos a alegria e nós vimos a paz. Hoje, nós vamos ver 2. Eu vou encarar esta missão de falar sobre 2 características do fruto do Espírito, que são as próximas: longanimidade e benignidade. E nós vamos começar agora pela longanimidade. O que significa longanimidade? Vamos ver as 2, longanimidade e benignidade. Nas 2 nós vamos ver o que elas significam. Nós vamos ver exemplos delas na pessoa de Jesus. E depois nós vamos fazer algumas aplicações delas em nossa vida diária. Ok? Então a primeira é a longanimidade. A palavra que Paulo usou aqui no grego é macrotimia. Macro, que vem de longo, timia. Literalmente significa de longo ânimo. Então, longanimidade, literalmente, se trazendo do grego para o português, é longo ânimo. E eu quero ver com os irmãos essa característica do fruto do Espírito de 2 maneiras. Porque para a gente entender o significado do termo que Paulo usou aqui, macrotimia, longanimidade, nós precisamos olhar para 2 termos que vão nos dar o sentido completo do que ele quis dizer. Então, o primeiro termo é o seguinte: o primeiro é a capacidade, a longanimidade é a capacidade de suportar por longo tempo qualquer oposição ou sofrimento que a vida traga, demonstrando perseverança sem desejo de retaliação ou vingança. Vou repetir. A capacidade, primeiro, tá? O primeiro conceito de longanimidade bíblico, a capacidade de suportar por longo tempo qualquer oposição ou sofrimento que a vida nos traga e demonstrar perseverança sem o desejo de retaliação ou vingança. E aí eu vou convidar os irmãos para abrirem lá em 2 de Timóteo 3, o primeiro texto
que traz essa ideia de longanimidade como suportar perseguições, sofrimentos, oposições que a vida nos traga, com paciência, por um longo período, e sem deixar que um sentimento de vingança e retaliação assuma o controle do nosso coração e a gente reaja de uma maneira equivocada. Então, 2 Timóteo 3, verso 10, Paulo está escrevendo a um jovem pastor, Timóteo, seu filho na fé, e ele vai dar algumas exortações aqui para Timóteo. E ele diz assim, 2 Timóteo 3, 10, até o verso 12. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, e aí vem a palavrinha, longanimidade, e ele continua, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, Paulo está dizendo assim, Timóteo, você tem visto algo na minha experiência como apóstolo e como cristão, e no meu ministério. Você tem seguido isso de perto, é do teu conhecimento, você sabe disso. Você tem visto e tem enxergado na minha vida o meu ensino, o meu procedimento, a minha maneira de se portar, o meu propósito, o meu alvo no meu ministério e no meu serviço cristão, a minha fé, a minha confiança no Senhor Jesus, a minha longanimidade, a minha paciência, o meu longo ânimo de suportar o quê, Paulo? Com amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. Longanimidade, perseverança e suportar. E a gente sabe, olhando para o livro de Atos, que o período em que essas perseguições e esses sofrimentos acompanharam, falando cronologicamente da vida de Paulo, foi período longo. Aliás, dá para contar talvez nos dedos quais foram os locais que Paulo foi que ele não enfrentou esse tipo de perseguição. Esse tipo de perseguição ferrenha, até mesmo com atentados contra a sua vida e com violência física. Fora as calúnias, difamações que eram feitas principalmente pelos judaizantes em todas as igrejas que ele plantava, quando ele saía, essa turma chegava para denegrir a imagem do apóstolo e tecer várias calúnias contra a sua pessoa. Então Paulo, ele suportou sofrimento de ordem psicológica, emocionais, ataques contra o seu caráter, sua índole, contra as motivações que ele tinha para ser um apóstolo e um pregador do evangelho. Ele teve várias acusações, principalmente lá em Corinto, de que ele tinha segundas intenções ao exercer o ministério, e ele tem que fazer ali quase que uma autobiografia ali, ele tem que falar dele e expor ali as motivações. Ele teve que rasgar o coração para muitas igrejas, para mostrar para elas que, na verdade, o que ele sentia por elas era o amor de uma mãe para com seus filhos. Então ele suportou, apesar de toda a sua pureza de coração, no que diz respeito à motivação do seu serviço ao Senhor Jesus e às igrejas, ele enfrentou todo tipo de oposição, como essas, de difamações, calúnias, mas ele enfrentou também açoites. Ele enfrentou apedrejamento, foi dado como morto, em um relato lá em Atos. Ele foi preso lá em Atos 16, junto com Silas,
tiveram os pés amarrados nos troncos. Então o apóstolo Paulo enfrentou todo tipo de perseguição e sofrimento durante o seu ministério. E ele está dizendo aqui para o Timóteo, apesar disso, o que marcou a minha vida, e você sabe bem disso, porque você tem seguido de perto, foi longanimidade, perseverança, fé, amor, e eu tenho suportado tudo isso. Então veja, a capacidade, longanimidade, a capacidade de vocês e eu suportarmos oposição, lesões verbais ou física, perseguições por causa da nossa fé, e às vezes que duram algum período, e você vai esticar. A sua paciência vai ter que esticar. Por quê? Porque você é um novo homem, uma nova mulher em Cristo. Nós não reagimos como o mundo reage. Agora, é claro, a gente olhando aqui para o que Paulo relata a Timóteo, e se a gente fizer aqui apenas um exercício de reflexão e nos colocarmos no lugar do apóstolo, a gente vai pensar assim, olha, na primeira viagem missionária eu já tinha desistido. Por quê? Porque a gente sabe que em nós mesmos a gente não tem a capacidade dessa longanimidade. E não temos mesmo, porque ela é fruto do Espírito. Ela não é algo inerente à nossa natureza humana. Eu falei isso em alguns sermões nesta série, que o fruto do Espírito não é algo produzido pela nossa natureza humana, irmãos. Ele é produzido pela terceira pessoa da Trindade que habita em nós. Então, o que me enche de esperança, se um dia ou os irmãos ou eu formos submetidos a um tipo de perseguição ou oposição ferrenha contra a nossa própria integridade física por causa da nossa fé, a minha esperança e o meu encorajamento de que essa característica do fruto, essa capacidade de suportar e sem desejar a retaliação e a vingança, ela vai se manifestar em mim. A minha esperança e o meu encorajamento é na operação do Espírito Santo quando eu precisar disso. Não é na minha capacidade, eu não tenho. Nós não conseguimos nem imaginar como seria uma perseguição ferrenha contra nós, contra a Igreja de Jesus na nossa nação. Imagine o contexto. Como muitas igrejas na história experimentaram viver de maneira subterrânea, escondida, como muitas ainda experimentam em países comunistas, em países islâmicos. A questão não é a tua capacidade de ser longânimo. A questão é que se você tem o Espírito Santo habitando em você, ele vai produzir esse fruto em você. Ele vai produzir. É graça do Espírito, não é força da carne. A vida cristã é vida no Espírito. Mas vamos lá em Tiago 5, que nós temos mais um exemplo, e aí nós vamos para o exemplo na vida de Jesus. Para a gente... Tiago capítulo 5, aí eu vou ser mais resumido aqui, porque tem bastante coisa para a gente ver. Tiago capítulo 5, do verso 7 a 11... Tiago fala dessa mesma capacidade de ter paciência em meio a sofrimento. Ele diz assim, no verso 7, no capítulo 5, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo, no sofrimento e na paciência, os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eu vou no verso 11 também. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu?
porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Tiago está querendo encorajar os irmãos que estão vivendo lá no primeiro século, debaixo de sofrimento e talvez provações. Deus está colocando a fé deles à prova através de sofrimentos, adversidades. E Tiago diz que eles precisam ser pacientes. Ele fala no verso 7, sede, pois, irmãos, pacientes, e ele cita o exemplo do lavrador, que tem que semear, arar o campo, semear o campo, e já dá o fruto, não? Não. Ele faz aquilo que compete a ele. Ele vai arar o campo, ele vai semear. O demais não compete a ele, compete a Deus. Deus vai mandar chuva, vai regar a terra, e a semente que tem vida dada por Deus vai gerar ali o fruto. Então ele aguarda a colheita com paciência. Assim nós temos que aguardar a vinda de nosso Senhor Jesus, sendo pacientes em meio às adversidades, perseguições e sofrimentos da vida. E ele vai citar dois exemplos aqui. Os profetas do Antigo Testamento, é a isso que ele está se referindo, e especificamente a um personagem, Jó. Quando ele fala dos profetas, ele diz assim no verso 10, irmãos, tomai por modelo, veja, o modelo que vocês têm que seguir diante do sofrimento que vem sobre vocês é o modelo dos profetas. Vocês têm que olhar para a vida deles, vocês têm que ir lá, ler o Antigo Testamento, olhar para a vida de Jeremias, Isaías, Ezequiel, Miqueias, Oséias. Vocês têm Jeremias, então, vocês têm que olhar para a vida desses homens e ver como foi a vida e o ministério deles e tamanha oposição ferrenha que esses homens sofreram. Mas mesmo assim, eles suportaram esse sofrimento por uma capacitação divina de Deus sobre a vida deles, na confiança de que eles estavam a serviço de Deus e Deus estava no controle de suas vidas. E ele diz aqui, tende por modelo no sofrimento e na paciência, a longanimidade deles. Eles sofreram oposição uma após a outra, eles pregavam a mensagem, assim diz o Senhor, e pregavam a palavra de Deus. E o povo, além de não ouvir, de não se arrepender dos seus pecados, se voltarem para Deus, o povo ainda levantava grande perseguição contra esses homens de Deus. Veja Jeremias, tronco amarrado aqui no tronco, colocado lá no poço. Queriam de toda maneira fazê-lo calar, matar ele. E ele continuou orando a Deus, seus clamores, mas continuou na perseverança, suportando o sofrimento, porque esses homens, irmãos, como diz lá em Hebreus 11, na galeria da fé, esses homens viam uma cidade cujo artífice é Deus, que está para ser revelada para nós. Eles olhavam para as promessas. E olha que eles nem viram a promessa da vinda do Messias se cumprir. E nós estamos do lado de cada cruz. Nós temos a glória do Evangelho pleno, completo, revelado para nos encher de graça e poder para suportar qualquer adversidade com a graça do Espírito Santo. Amém? O segundo aspecto da longanimidade. Bom, vamos ver o exemplo na vida de Jesus. 1 Pedro 2. Como Jesus suportou o sofrimento. Então, o primeiro aspecto é suportar, a capacidade de suportar por um longo tempo, com paciência, oposições, sofrimentos, perseguições, sem um sentimento de vingança e retaliação. Como foi que Jesus serve de exemplo para nós, porque ele passou por isso? Pedro fala para nós, na sua primeira epístola, no capítulo 2, de 20 a 24. Pedro diz assim, 1 de Pedro 2,
de 20 a 24. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, seis igualmente afligidos, e os suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos, para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Bem claro, né? Aqui está. Vimos Paulo falando da sua experiência, vimos Tiago nos dando o exemplo de como essa longanimidade se manifesta através dos profetas, e agora nós estamos vendo o exemplo máximo. É tão máximo que Pedro diz, ele deixou o exemplo para que vocês sigam as suas pisadas. É assim que nós devemos proceder quando sofrimento, perseguição, oposição forem trazidas sobre a nossa vida. Como? Nós temos que fazer como Jesus. Quando ele foi ultrajado, ele não revidou com ultraje. Como ovelha muda foi levado ao matadouro. E como um cordeiro não abriu a sua boca. E Pedro diz aqui, para isto mesmo fostes chamados, porque Cristo também sofreu em vosso lugar, vos deixando exemplo, verso 21. Nós fomos chamados para crer em Cristo, como Paulo disse lá em Timóteo, e também para sofrer por Ele. A nós foi dado a graça, Filipenses 1, 29, não somente de crer nele, mas também de padecer por Ele. E como é que nós temos que reagir quando nós estivermos passando por esse tipo de perseguição? Pagar o mal com o mal? Toma lá da cá? Olho por olho, dente por dente? Não. Suportando longamente o sofrimento que vier e perseverando em fazer o bem. Essa é a nossa resposta para quem nos atacar. Jesus não suportou só o ultraje, o escárnio, o cuspe no rosto, de pecadores que queriam matá-lo. Jesus suportou um outro sofrimento, o peso do nosso pecado sobre ele, e a ira santa do Pai sendo derramada sobre ele, para que o nosso pecado fosse punido nele, para que no dia do juízo nós não precisássemos ser condenados por Deus. Esse é o exemplo de longanimidade. Ir para a cruz, suportando, depois de toda a humilhação, os flagelos dos soldados de Pilatos, ser desfigurado fisicamente, subir até a colina, ter aqueles cravos batidos e pregados sem dó no seu punho, no madeiro, na trave, o seu tornozelo da mesma forma. E quando estavam lanceteando-o, escarnecendo-o, a sua longanimidade foi tão grande que ele intercede por aqueles que estavam destruindo ele. Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. A mesma reação você vê em Estevão, lá em Atos, quando ele está sendo apedrejado e ele vê Deus Pai, o Senhor Jesus, e ele diz, não impute a eles este pecado. Perdoa-lhes. Essa é a longanimidade, característica do fruto do Espírito, mas tem um segundo aspecto dela. E agora vem mais para o nosso
prática de igreja, de relacionamento, que é o seguinte: a capacidade de tolerar as fraquezas e os defeitos dos outros, inclusive cristãos, e demonstrar paciência em relação a eles, sem nos irritarmos com rapidez ou nos irarmos a ponto de desejarmos revidar a ofensa. Agora, chegou naquilo que é a parte mais comum da nossa experiência. A parte de sofrimentos, perseguições por causa da fé. Graças a Deus, eu acho que, pela liberdade que temos aqui, não é tão ferrenha. Você pode sofrê-la em algum nível. Alguém que não gosta do cristianismo e desferir palavras na sua família, no seu trabalho, na sua universidade, enfim. Mas aqui não, aqui a gente sai e vem para o chão da nossa vida em comunidade. Tolerarmos uns aos outros, a capacidade de nós tolerarmos as fraquezas, os erros das outras pessoas contra nós. Inclusive os irmãos na fé. Irmãos, nós somos cristãos, mas nós ainda falhamos e nós ainda erramos. E a longanimidade no nosso relacionamento como crente, uns com os outros, ela é fundamental para preservar a unidade da igreja. Não sou eu que digo isso, não. Vamos abrir lá em Efésios 4. É o Espírito Santo que diz, nessa carta, que esta característica do fruto do Espírito ela é essencial em você, irmão e irmã, e em mim. Para quê? Para que cada um de nós, com essa característica do fruto se manifestando em nós, nós preservamos essa unidade gloriosa que foi criada por Deus. A unidade da igreja nós não criamos ela. Quem cria é o Espírito Santo, é Deus. Nós temos a responsabilidade de preservar essa unidade por meio de uma vida cheia do Espírito. E Paulo vai dizer o seguinte, no capítulo 4 de Efésios, de 1 a 3. Ele vai fazer um rogo aqui no verso 1, rogando aos crentes que eles vivam do modo digno do chamado que eles receberam. Ser cristão é ter recebido um chamado de Deus. O Espírito Santo, ele chama eficazmente no momento da regeneração e converte aquela pessoa. Este chamado da graça é um chamado divino, é um chamado de Deus. E Paulo diz que há um tipo de vida que é adequado a esse chamado. É uma vida que condiz com o Evangelho, que deve ser vivida por cada crente. No capítulo 4 de Efésios, ele divide essa dignidade da vida cristã em duas partes. Deus salvou judeus e gentios em um único povo. Um único povo, não dois, um. Então, há uma unidade na igreja. E depois, Deus chamou esse único povo para ser santo, para ser dele, separado para ele. Então, o segundo aspecto da dignidade da vida cristã é a pureza. Unidade e pureza. Quando Paulo vai falar da unidade aqui, ele vai dizer o seguinte: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Agora ele vai mostrar aqui as virtudes que nós devemos praticar na igreja para preservar a unidade da igreja. Ele diz, com toda humildade e mansidão. Olha lá, ele coloca esses dois pares juntos. E mansidão é uma característica do fruto do Espírito, que nós vamos ver no próximo sermão. Está aqui na lista, em Gálatas 5. Aí ele cita agora, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, Paulo cita aqui a longanimidade para mostrar para nós o seguinte: ela é essencial
se nós queremos preservar essa igreja local aqui, vivendo no amor e dando testemunho e refletindo a imagem de Jesus. E aí, eu preciso aplicar isso para a minha vida. Por quê? Porque eu sou uma pedra viva nesse edifício. Eu sou um membro desse corpo aqui, local. Então, eu tenho que me esforçar para ser longânimo com os meus irmãos, suportando os erros e os defeitos que eles ainda têm. Então eu preciso me esforçar para cultivar esse fruto, porque a unidade da igreja depende de que cada membro do corpo se esforce em conjunto para ser longânimo uns com os outros e tolerarem uns aos outros em amor. Então aqui a gente vê que a longanimidade, ela está ligada com tolerar uns aos outros. Ela está ligada com a capacidade de ter paciência com a fragilidade, com os erros alheios, com os defeitos dos outros, inclusive cristãos, não só cristãos, no nosso convívio diário. E não deixar que em nós venha aquele sentimento que Paulo vai combater aqui mais à frente, de ira, de discórdia, de facção, de amargura, de cólera, de gritaria, de briga, de divisão. Vê que a longanimidade, ela está em oposição a tudo isso, a ira, cólera, amargura, inveja. Aí vem a longanimidade. Vamos lá em Colossenses 3 agora. É um paralelo, tem muita coisa em Colossenses e Efésios, se vocês lerem as duas cartas, que Paulo repete nas duas. É paralelo que a gente chama. Ele fala muito sobre a igreja como corpo de Cristo em Efésios e fala muito sobre a igreja como corpo de Cristo também em Colossenses. Cristo como cabeça, que governa a igreja e nutre a igreja em Efésios, Colossenses também. E ele vai falar algo bem parecido no capítulo 3, do verso 12. Ele diz, Colossenses 3, 12. Revesti-vos, pois. Olha aqui a linguagem de vestir roupa. Lembra que eu falei na introdução do sermão? Nós temos que vestir uma nova roupa. Mas não é uma roupa, literalmente falando, um tecido, uma roupa. São virtudes que nós temos que vestir agora na nossa vida diária. No nosso comportamento, na nossa maneira de viver com os nossos semelhantes. Ele diz assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Ele já dá uma base teológica. Vocês foram eleitos. Vocês são amados por Deus e separados por Deus. Em vista disso, revistam-se agora de ternos afetos de misericórdia. A palavra aqui, ternos afetos, é muito forte. Tem a ver com entranhas. É a parte interna do ser humano. Aqui é um coração profundamente misericordioso. E aí ele diz, de bondade, de humildade. Aqui tem bondade, que é uma das características que nós vamos ver hoje ainda aqui, que é a benignidade. Humildade, mansidão, de longanimidade. Ah lá, e o que vem depois, igual em Efésios, suportai-vos uns aos outros. De novo, Paulo une longanimidade com tolerarmos uns aos outros. Mas ele acrescenta algo mais aqui. Essas virtudes, elas se sobrepõem uma à outra, parece uma escada. Começa com a misericórdia e sobe um degrau a mais que nos leva a agir com benignidade. E nos leva à humildade, a reconhecer os outros acima de nós. E depois nos leva à humildade, já que eu não me coloco no centro, eu vou ser manso. E depois me leva a mais um degrau, a longo ânimo, suportar ofensas, suportar
personalidades difíceis, suportar o erro de algum próximo meu contra mim e tolerar esses erros, tolerar a dificuldade dele ainda, tolerar a imaturidade dele ainda. E tem mais, agora vai para o amor mesmo, que fecha tudo como um elo perfeito. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou lá na cruz sangrenta, assim também perdoai-vos. E acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo que une perfeitamente todos esses atributos. O amor é a soma deles todos juntos. Eu falei no primeiro sermão, quando falamos sobre o amor, que todas as outras 8 características derivam do amor. Quem ama vai ser longânimo. Lá em 1 Coríntios 13, Paulo diz que o amor é longânimo, é paciente e é benigno. Tolerarmos uns aos outros, suportarmos com paciência quando alguma outra pessoa, até mesmo um irmão na fé, me ofende ou faz algo que me prejudique. Tolerar pessoas que, se fosse nos dada a escolha, talvez nós não escolheríamos nos associar com elas. Mas nós somos nova criação. Tem um jeito novo de viver. E o Espírito Santo produz esse fruto em você e em mim. O que precisamos? Buscar o enchimento do Espírito. Vamos lá. O exemplo desta longanimidade de tolerar as falhas e as fraquezas dos outros foi vista no Senhor Jesus também. E aqui eu chamo a atenção para os irmãos. Certa feita, Jesus estava andando com os discípulos e pelo caminho eles iam disputando qual deles seria o the best, o melhor. E Jesus sabia que eles estavam falando sobre isso. Jesus, olhando para a estrada que ele estava chegando no fim, para abraçar a cruz, receber todo o peso e a carga da nossa culpa, do nosso pecado, morrer a nossa morte, e eles estão discutindo quem é o maior. Quem vai ser o melhor? A ponto da mãe de um deles perguntar: Jesus, dá um lugarzinho para os meninos. A mãe de João e Tiago. Mas em João 13:1, diz que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus perseverou, suportando a fraqueza, a ignorância e a debilidade e as falhas dos discípulos, mas perseverou por eles até o fim, realizando a redenção deles. Percebe, não, o nosso exemplo? Alguns domingos atrás, 2 domingos atrás, eu preguei aqui em 1 Timóteo 1,15, sobre o Evangelho. No verso 16 da 1 de Timóteo 1,16, Paulo diz que Jesus demonstrou para com ele, Paulo, sua longanimidade, para que Paulo servisse de exemplo para todos aqueles que viriam se converter e herdar a vida eterna pela fé em Jesus. Paulo está dizendo mais ou menos assim, que ele foi um troféu da graça. Porque no verso 13 ele diz: eu fui insolente, eu fui blasfemo, eu persegui a igreja, e persegui a igreja com violência, querendo destruí-la. Eu xinguei e praguejei contra Jesus. Paulo xingava Jesus. E Paulo diz no verso 16, ele foi longânimo comigo, e ele me deu misericórdia. Essa mesma longanimidade foi dada a vocês e a mim. Nós afrontamos o Senhor durante toda a nossa vida. Mas ao invés de derramar a sua ira contra nós e nos mandar para a morte eterna, Ele mesmo suportou o peso da sua ira santa lá na cruz, no seu lugar e no meu lugar. Pense na sua história de vida, que eu penso na minha. Quantas coisas, quantas ofensas, quantas coisas terríveis, quantos pecados terríveis,
contra o Senhor e contra pessoas, com palavras desferidas, pensamentos que ninguém sabe que você pensou, que ofenderam diretamente a santidade e o amor de Deus. E ao invés dele ter te matado naquele dia, naquele momento, ele deixou você viver, reteu a ira dele, e ele enviou o Espírito Santo e o Evangelho para trazer você para ele. Se isso não é longanimidade, não há como explicá-la. É exatamente isso. Jesus fez isso por você e por mim. Amém? Benignidade. Senão o relógio vai me coçar aqui. Tranquilo, longanimidade? Depois no final a gente faz umas aplicações. Benignidade. O que significa benignidade? Paulo usou um termo no grego, krestotes, que lembra muito Christos. Krestotes, benignidade. Algumas versões traduzem como amabilidade. A NVI e a NVT traduziram como amabilidade. Porque benignidade envolve ajudar os outros, animar aqueles que precisam de ânimo, consolar os que precisam de consolo. Significa fazer algo que sirva ou beneficie aquela pessoa. A benignidade expressa-se por uma preocupação terna, ternura e gentil pelos outros. E que busca ativamente, tem ação envolvida, não é só desejo. Busca ativamente, de todas as maneiras, servir as pessoas em suas necessidades. Isso é benignidade. É muito bom a frase que eu escrevi aqui para descrever ela. Mas enquanto eu estava preparando o sermão, me veio um texto. Me veio um texto que eu pensei assim, essa parábola, para mim, estudando o significado da palavra que Paulo usou no grego, lendo outros comentaristas sobre o que significa benignidade, e depois de ter tentado entender o que ela significa, eu olhei para a parábola do bom samaritano e falei, está ali. Se eu ler essa parábola para os meus irmãos hoje à noite, eu acredito que, através das Escrituras, explicando as Escrituras, eles vão entender o que eu estou querendo passar com o conceito dessa característica do fruto do Espírito de benignidade na vida prática. Então nós vamos abrir lá em Lucas 10, 25. Lucas, Evangelho de Lucas, 10. Eu vou ler rápido porque o texto é longo. Não vou expor o texto todo, claro. Eu vou só colocar aqui algumas coisas para você entender na prática o que é benignidade, o que ela envolve. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Ele queria testar Jesus. E disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? A pergunta de $1 milhão, não é verdade? Imagina alguém chegar para você amanhã e chegar assim, sem menos espera, e dizer assim, como que eu posso ter a vida eterna? É a pergunta que todo evangelista quer ouvir de alguém. Porque aí abriu-se a porta para ele abrir as Escrituras e pregar o Evangelho. Mas ele não estava com essa intenção. A intenção dele era testar Jesus. Era outra. Não era pura. E diz aqui, mestre, que farei para herdar a vida eterna? 26. Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, defender-se, arrumar uma desculpa para
para a questão de que ele não amava nem a Deus e nem o próximo. E ele quis se justificar. Quem é o meu próximo? Olha a pergunta que ele faz. Quem é o meu próximo? E Jesus continua. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia, aí ele começa a parábola. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. Passar de largo aqui significa fazer de conta que o problema não é meu. E sigo o meu caminho e minha vida. Não diz respeito a mim. Foi isso que um sacerdote, um religioso, um teólogo, um pastor da época, fez. E um levita, que era auxiliar dos sacerdotes. Jesus continua. Verso 33. Certo samaritano que seguiu seu caminho passou-lhe perto e vendo-o compadeceu-se dele. Uma coisa inimaginável no contexto de samaritanos e judeus. Era um ajudar o outro. Eles se odiavam. Mas é justamente um samaritano e não, veja, o homem que foi assaltado, que foi atacado e ferido, era um judeu, porque ele descia de Jerusalém a Jericó. E passa um compatriota, sacerdote, pastor. Estou atrasado. Levita, não dá, agora não, tenho coisa para fazer. Não é meu esse problema. Alguém vai cuidar disso aí. E passa. O samaritano, que ninguém imagina. Por que Jesus faz isso? Um samaritano. Que seguiu o caminho, passou-lhe perto e compadeceu-se dele. E chegando, 34, chegando-se, pensou-lhe, aqui enfaixou os ferimentos, cuidou dos ferimentos. Aplicando-lhes óleo, que tinha um uso e um efeito medicinal, e o vinho também, talvez como antisséptico, para limpar. E colocando-o sobre o seu próprio animal, o homem está semi-morto, irmãos. Tem que pegar ele no colo, tem que fazer força, tem que colocar em cima do animal, talvez um jumento. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, depois de tudo que fez. Tratar o ferimento, pegar azeite e vinho caríssimo, usar para tratar dele, cuidar dele, fazer o esforço tremendo de pegar aquele homem, colocar no animal, levar para uma hospedaria, cuidar dele. No outro dia, diz o texto, tirou 2 denários, 2 dias de um trabalhador braçal da época, 2 diárias. Entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. E Jesus faz agora a pergunta, qual destes 3, verso 36, te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia com ele, então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. A pergunta do intérprete da lei foi, quem é o meu próximo? Mas agora Jesus não pergunta Jesus pergunta, quem foi o próximo daquele homem? Jesus está querendo ensinar para esse intérprete da lei, para mim e para vocês o seguinte, eu não tenho que perguntar quem é o meu próximo, eu tenho que perguntar assim, eu quero ser um próximo amoroso das pessoas. Eu quero ser o próximo da minha esposa. Eu quero ser o próximo dos meus filhos. Eu quero ser o próximo daquela pessoa difícil no meu trabalho. Eu quero ser o próximo daquela pessoa que está passando por um desemprego e está começando a faltar as coisas. Eu quero ser o próximo que ama aquela pessoa. Eu não quero saber quem é o meu próximo e vai me servir. Eu quero saber se eu sou o próximo amoroso que quero servir as pessoas. Esse é o ensino
para mim, que resume nessa parábola benignidade. Benignidade. De novo, expressa-se por uma preocupação terna e gentil pelos outros e que busca ativamente. Olha o samaritano. Ele parou tudo. Então a primeira coisa que custou para ele, tempo dele. Se ele estava indo para fechar algum negócio, fazer alguma coisa importante, ele parou. Aquilo lá já não era mais primário, era secundário. Primário agora era cuidar daquele seu semelhante que estava morrendo. Depois custou para ele dinheiro, custou tempo, custou dinheiro, azeite, vinho. Depois custou a ele esforço físico, pegar aquele homem, ajudar aquele homem, colocar aquele homem no animal. Depois custou mudar o trajeto, procurar uma hospedaria, levar ele, cuidar dele. E depois mais dinheiro, toma aqui. Não é deixar ele lá, embora. Cuida dele. E se custar mais do que isso que eu estou deixando, eu vou ressarcir você quando eu voltar. Eu quero ver ele bem. Eu quero ver ele são. Então, benignidade é nós, de maneira ativa, fazer o bem às pessoas de maneira concreta, prática, sem olhar para nenhuma recompensa que possa ser nos dada. Pelo contrário, a benignidade vai nos custar algo sempre, e nós nunca vamos esperar recompensa nenhuma. O próprio ato da benignidade é a nossa recompensa. O próprio ato de ser amável com alguém é a recompensa. E essa benignidade, ela pode se expressar também numa questão de gentileza, de palavras. De você reconhecer alguém que tem te servido, te ajudado, e também fazer um elogio àquela pessoa. Ser generoso, gentil com ela. A benignidade nas Escrituras está muito ligado, o apóstolo Paulo faz muito uso dela, ligado à generosidade. Se nós queremos o bem da nossa igreja local, nós vamos ser generosos. Nós não somos uma igreja de teologia da prosperidade. Nós não pregamos que a tua contribuição financeira vai te dar crédito com Deus e Ele vai realizar o sonho do teu coração amanhã e te dar a casa nova, o carro novo. Nós não somos esse tipo de seita, não. Nós pregamos o Evangelho e pregamos um novo céu e uma nova terra que não é daqui. Está preparado para nós uma nova ordem das coisas. Nós queremos viver amando ao Senhor e amando as pessoas. E sabemos que é uma luta, que nós ainda estamos nesta luta, não somos perfeitos, mas nós temos o Espírito que vai produzir o fruto em nós. Então, dê a sua contribuição financeira a essa comunidade com alegria no coração, com benignidade, sabendo que o recurso que eu e você colocamos aqui, e que é do Senhor, porque do Senhor é os céus e a terra e tudo o que nela existe. Ele está nos dando uma graça com recursos de origem iníqua, porque o dinheiro passa por várias mãos, a gente poder servir no reino dele. A gente poder sustentar um ministério pastoral de uma pessoa que ele chamou e que desistiu de tudo e falou, eu vou servir o Senhor, é o meu chamado, até o final. De ver ali, aqui tudo funcionando, tudo, as crianças, tudo acomodado, dentro do possível, porque a gente sabe que, mesmo aqui nesse prédio, a gente já está com as nossas limitações. Mas, graças a Deus, estão sendo bem cuidados. Estão sendo bem cuidados porque você tem contribuído com benignidade para isso. E aqueles que não estão, e se não estiverem aqui, assistirem pelo YouTube essa mensagem, por favor, pense nisso. Seja benigno com a sua igreja local. Não faça como o sacerdote e o levita, passar de largo. É um problema dos irmãos. Eu só vou lá no culto, eu nem fico muito lá e vou embora para casa. Não faça isso.
Essa não é uma mentalidade, um coração que pensa de acordo com o Evangelho. Mas muitas vezes nós pensamos assim. E o Espírito Santo é generoso, ele é gracioso e ele nos corrige com amor. Por quê? Porque ele quer nos santificar. Ele quer nos fazer mais parecido com Jesus, sempre. Lá em Tito 3,4, nós vamos ver um exemplo agora de benignidade em Deus Pai. Já vimos o que é a benignidade e que ela significa. A parábola do bom samaritano acho que deixou bem claro o que ela é, não é, irmãos? De maneira prática. Eu vou dispor do tempo, eu vou dispor do recurso, eu vou dispor porque a misericórdia vai fazer com que eu me coloque no lugar daquela pessoa e eu vou servi-la. Agora, lá em Tito, nós vemos o Espírito Santo nos mostrando esta benignidade em Deus Pai. Tito 3, verso 4. Eu amo essa passagem. Porque ela expõe o Evangelho para nós. Ela mostra no verso 3 como nós estávamos. Uma situação de depravação total, caminhando a passos largos para a condenação eterna. Mas Deus fez algo por nós. Aí no verso 4, o apóstolo Paulo diz assim, inspirado pelo Espírito Santo. O verso 3 ele descreve o que nós éramos, com uma série de obras da carne, de pecados que nós cometíamos contra Deus. Aí no verso 4 ele diz, quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Resumindo, Paulo está descrevendo o que nós éramos e o que Deus fez por nós para nos salvar. E ele descreve essa ação de Deus em querer planejar e efetuar a nossa salvação com algumas palavras, e uma delas é, quando se manifestou a benignidade do nosso Deus e Salvador. Então, Deus, ele expressou a benignidade dele por você quando ele quis salvar você. Deus manifestou a benignidade dele ao enviar o seu Filho para se encarnar e nascer como um homem, viver uma vida neste mundo caído. Ele que não tinha pecado nenhum, ele que era o eterno Filho de Deus, e é o eterno Filho de Deus, se sujeitou a viver neste mundo quebrado, caído e rebelde. E não só isso, ele morreu por nós. E ele ressuscitou por nós. E ele ascendeu os céus por nós. E Paulo está dizendo, essa manifestação desta obra salvadora revelada na pessoa do Filho de Deus, foi a manifestação concreta da benignidade de Deus para conosco. Deus olhou para nosso estado de miséria, e ele foi tomado não, porque ele é misericórdia, e ele decidiu exercer a misericórdia por nós. Ele decidiu, como Paulo fala em Romanos 9, fazer de você, lá na eternidade passada, e de mim, vasos de misericórdia e não vasos da ira. E decidiu que esta ira seria derramada no Filho na cruz. A benignidade de Deus. Mas nós vemos também esta benignidade no caráter de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, eu vou citar alguns aqui, eu não vou ler todos os textos que são muitos, mas lá em Marcos 10, eu vou citar só a história e como que Jesus agiu. Veja a benignidade na vida e no caráter de Jesus, que é o nosso modelo, nosso exemplo. Jesus está saindo de Jericó, Marcos diz, e tem um cego chamado Bartimeu. Lá em Marcos 10, do verso 46 a 52. E aí, o cego está lá,
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi é uma expressão se referindo ao Messias aguardado por Israel. Ele crê que Jesus é o Messias. Ele era cego, mas não muito. Ele era cego fisicamente, mas o Espírito estava fazendo com que ele enxergasse com a alma. Enquanto os fariseus enxergavam muito fisicamente, mas o interior estava em trevas. E ele começa a gritar. E as pessoas mandam ele parar. A multidão para. Ixi, não vai... Estou parafraseando aqui, tá, irmãos? Não vai incomodar. Ele tá, deixa ele seguir o caminho, é o mestre. Mas Jesus para. E manda chamar aquele homem. E ele dá um salto, larga a capa. Vem, o mestre mandou te chamar. O que queres que eu te faça? Eu quero ver. Veja agora. Outra ocasião, Jesus está indo para um socorro médico, urgente. A filha de Jairo está morrendo. O chefe da sinagoga, o pastor já pregou essa passagem aqui em Mateus. E Jesus está indo lá para casa porque a menina está quase morrendo, é urgente. Mas aí tem uma mulher que faz 12 anos que ela está com uma hemorragia que não para. E ela gastou tudo o que tinha com os médicos e não teve solução. E ela toca de um jeito na orla da veste de Jesus, e não é a veste que tem poder, e nem o toque da mulher, é o próprio Cristo que tem poder. Mas ele para ali, e deixa o que tiver que se passar com a filha do Jairo, depois ele vai lá, mas ele para e não rejeita a interrupção daquela mulher. Ele é benigno com ela, ele para ali, dá atenção para ela e resolve o problema dela, ele cura ela. Isso são 2 casos, irmãos. Mas se nós olharmos todas as passagens de interrupções que Jesus sofreu em vários momentos do seu ministério, de pessoas com necessidades, nós vamos ver que em todas elas Jesus para servi-las. Jesus está vendo uma passeata fúnebre saindo lá de Naim. A viúva perdeu o único filho. E Jesus para e toca no esquife, faz algo que não poderia. Na lei judaica, tocaram. Isso é impuro. Mas ele tem compaixão daquela mulher. É o único filho, é de arrimo. Como que aquela mulher vai viver? O que vai ser dela agora? Ela está desesperada. E Jesus ressuscita o menino e dá o filho de volta para ela. Ele sempre para olhar. E ele para olhar muitas vezes para aqueles que a sociedade não está nem aí para eles, rejeita e não dá a mínima. Como foi o cego Bartimeu, como foi a mulher que era impura, porque ela tinha há 12 anos uma hemorragia, ela era impura, ela não podia participar de nada religiosamente falando. Ela era pária na sociedade. Mas Jesus parou para ela e fez o bem a ela. Jesus parou para Bartimeu, devolveu a vista a ele, e ele se tornou um discípulo de Jesus, porque o texto disse que ele agora o seguia. Ele não era daquele consumidor de milagres, Jesus me atendeu na minha necessidade, agora eu não quero mais nada, nem com Jesus e nem com a igreja. Tem muitos evangélicos que são assim. Eles experimentam alguma coisa positiva na vida, esquece da igreja, esquece de Jesus. Eles conseguiram uma bênção, mas saíram sem a vida eterna, sem Jesus, por enquanto. Então, a questão aqui é só para mostrar a benignidade do nosso Senhor. E agora, a gente olhar para algumas aplicações práticas da longanimidade e da benignidade que nós vimos aqui nas Escrituras e vimos exemplificada no caráter de Jesus também. E perguntar agora, como é que a gente faz, pastor, no chão da vida, então? 4 aplicações que eu quero que você leve sobre esta mensagem e reflita. A primeira é o seguinte: o fruto é produzido em nós pelo Espírito Santo. Então, longanimidade e benignidade, que nós sabemos que para viver isso aqui não é algo natural, é algo produzido pelo Espírito Santo em nós. Porém, se os irmãos olharem para o texto
de longanimidade e benignidade de Efésios 4, Colossenses 3, é uma ordem de Deus que a gente pratique essas coisas. É um imperativo. O que eu estou querendo dizer aqui? Você precisa cultivar a longanimidade e a benignidade na sua vida. Você precisa procurar oportunidades de exercitar essas virtudes que o Espírito Santo já está em você produzindo elas. Então, quando alguém te afrontar no trabalho, pisar no teu calo, ali está a oportunidade de você cultivar a longanimidade. Não retalhar, não procurar vingança, mas responder o mal com o bem. A mesma coisa a benignidade. Procure oportunidade de cultivar a benignidade. Olhe para o lado, veja alguém na sua família, talvez não seja crente, seja alguém bem próximo da sua família, está desempregado, precisando de uma ajuda, precisando de uma luz, uma conta de luz você paga, uma conta de água, eu não sei. Procure oportunidades. Procure vir aqui à nossa igreja local, à sua igreja local, e se relacionar um pouco com os irmãos, tentar conhecer, para ver se não há alguma coisa que Deus vai abrir uma oportunidade para você ser benigno com aquele irmão, com aquela irmã. Cultive isso. É o Espírito que produz, mas nós temos que obedecer, colocar em prática, cultivar. Ok? Segundo, somos chamados para crer e para sofrer por Cristo. Filipenses 1:29. Nossa atitude deve ser de paciência perseverante quando nós estivermos passando por qualquer perseguição, afronta e sofrimento. E sem retaliação e vingança, nós vamos orar e dizer: Deus, eu estou sendo afrontado, eu estou sendo perseguido, seja uma perseguição e uma afronta por causa da tua fé, ou seja, porque alguém não foi com a sua cara ou com o seu... olhou para você, disse: eu não gostei dessa pessoa. E ela começa a te tratar de uma forma que aquilo se torna algo tão corriqueiro, tão constante, que vira uma perseguição. Pode ser no trabalho, pode ser na família, pode ser na tua faculdade, no teu colégio, eu não sei, em algum outro relacionamento. A questão é suportar com a consciência de que você tem um exemplo a seguir. Aquele que suportou o ultraje e não revidou com ultraje. Aquele que suportou todo tipo de violência e não revidou com violência. Aquele que suportou o peso do seu e do meu pecado para nos salvar. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo. Quando você perceber um sentimento contrário, querendo te levar para pagar na mesma moeda, para. Sai, ore. Vá ao Senhor. Para, faz um exercício, imagina a cruz e Jesus pregado lá por você. E aí começa a orar por aquela pessoa. Jesus diz no Sermão do Monte que nós temos que orar pelos nossos inimigos e bendizer os que vos maldizem. Por quê? Porque quando eu começo a orar por alguém difícil que está me perseguindo, eu começo a amar aquela pessoa. É impossível orar um tempo longo por alguém que não gosta de você e o Espírito Santo não produzir amor em você por ele. Testa isso para você ver. Faça isso. Entregue a Deus, porque Ele julga retamente todas as coisas. Foi o que Jesus fez. Cuspiram, vendaram os olhos, bateram nele, profetiza quem te bateu, e isso e aquilo, julgaram ele num horário que era completamente fora da lei, um julgamento completamente fora da lei. E o que ele fez? Pedro diz que ele entregou aquele que julga todas as coisas retamente. Ele suportou a afronta sem a retaliação. Terceira aplicação, seja tolerante e perdoe os erros e as falhas dos outros. Porque você precisa ter a consciência de que os outros terão que perdoar os seus erros e as suas falhas. O problema é que quando alguém pisa no meu calo, eu esqueço que um dia eu vou pisar no calo, se não dele, de outro, e eu vou ter que receber o mesmo perdão e a mesma tolerância. Então, tolere o erro
e as falhas dos outros, inclusive e principalmente os teus amados irmãos em Cristo, sabendo que os teus amados irmãos em Cristo também terão que tolerar e perdoar os seus erros e as suas falhas, porque você e eu ainda vamos cometê-las. Ok? Essa é uma questão fundamental para preservar a unidade da igreja. E quarto e último, seja compassivo e terno com as outras pessoas. Procure observar as necessidades dos outros, buscando sempre uma maneira de ajudá-los e servi-los, nas coisas mais simples e naquelas mais custosas. Resumindo, seja generoso e compassivo. Fazendo a seguinte pergunta, e eu termino. O que eu gostaria que fizessem por mim se eu estivesse na circunstância ou na necessidade dela? Faz essa pergunta. Tem uma pergunta mais forte ainda. O que eu faria se aquela pessoa fosse o Senhor Jesus por ela? Que Deus nos ajude, pela graça do Senhor, a cultivarmos o fruto do Espírito com a confiança de que é uma obra sobrenatural, mas que o Espírito Santo produz naqueles que são crentes em Jesus e que buscam ser cheios do Espírito. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra.